Shalom, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos paraxiar um pouquinho? Gostaria de compartilhar com vocês alguns aspectos da Paraxá Bishalach, algumas coisas interessantes que acontecem em nossa vida e nem sempre entendemos os motivos. Logo no começo da Paraxá, nós temos o seguinte versículo: Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, o Eterno não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Eterno, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. O Eterno então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yansuf, chamado aqui de Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Que rota era isso? De acordo com os historiadores, nesse período os filisteus estavam começando a sua campanha de conquista de Canaã. Os filisteus originalmente não eram um povo de Canaã, eles eram um povo mais ou menos ali da ilha de Creta, na Grécia, povo marítimo, acredita-se que eles eram dali, e eles estavam começando a sua campanha de conquista e instalação em Canaã. E a forma como eles chegaram com assaltos rápidos pelo mar seria algo muito brutal, como foi de fato. E os filhos de Israel chegando ali em Canaã por essa rota e vendo essa bravura como os filisteus dominavam a terra, embora eles tivessem armas, poderia ser algo muito traumático e faria com que eles desistissem da campanha. Mais para frente nós vamos ver justamente que os filhos de Israel estavam com medo de entrar na terra de Canaã sem ver eles batalhando, apenas de ver as suas estruturas defensivas. Então, para que não os assustassem, o Eterno manda que eles deem a volta, passa por outro caminho. Um pouco que eu quero falar para a gente é, de repente, nesse acontecimento, o povo não sabia por que estavam dando a volta. Quando nós nos propomos a seguir a voz do Eterno e o caminho do Eterno, muita coisa na nossa vida vai acontecer sem que nós conseguimos entender o porquê disso. Por exemplo, se nós estamos fazendo tudo para o Eterno, por que ficamos doentes? Vou dar um exemplo: se você ingressa numa corporação, na polícia militar, o mínimo que você espera é que agora que você está dentro das forças de segurança, você tenha segurança. Se você vai estudar medicina, o mínimo que você espera e que torce para isso e que espera que vai acontecer é que você vai ter saúde. Mas de repente, quando você entra na corporação do Eterno, no povo do Eterno, as coisas às vezes não saem como você espera. Você vai buscando algo que nem sempre você acaba achando logo de cara. Uma das campanhas que nós vemos, por exemplo, o judaísmo parece não dar muito enfoque para milagres, para que as pessoas não busquem a Deus, ao Eterno, pelos milagres, mas pela essência do Criador. E nós estamos vendo pessoas que focam suas campanhas de busca naquilo que o Eterno faz, mas de repente o Eterno muda o caminho. E aí, será que a pessoa fica no caminho ou ela se desvia por não alcançar aquilo? Eu busquei o Eterno para ter saúde e de repente eu estou doente, então esse não é o caminho, esse não é o que eu preciso. Isso vai refletir numa passagem seguinte. Logo após o povo de Israel sair do Egito, mudaram a rota, eles passam por um caminho maravilhoso, um caminho de milagre, que é entre o Mar Vermelho, o Yansuf. Todo mundo conhece a história, tem até um desenho, se não me engano, da Walt Disney, o Príncipe do Egito, que conta a história de Moisés atravessando o Mar Vermelho. Mas logo em seguida eles chegam numa fonte, onde diz que a água era amarga. Então, uma coisa interessante aqui. Diz assim o versículo: Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Yansuf até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mará, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mará, amargura. Então o povo começou a reclamar com Moisés: que havemos de beber? Não havia sepultura bastante no Egito? Alguém disse aqui que alguém tentou beber a água? Não diz, mas diz que a água era amarga, mas não diz que alguém tentou beber ela. E de repente Moisés chega aqui com um graveto
passa um pedaço de madeira na água e a água ficou doce. Um dos entendimentos aqui é que a água não era amarga. Quem era amargo era o povo que, ao ver uma fonte de água que não era o que eles esperavam encontrar, as pessoas estavam procurando ali por um oásis, aquele negócio de filme de Hollywood, mas acharam uma água muito feia, muito simples, e já falaram de cara, isso aí é amargo. O aspecto interior meu reflete na forma como eu vou enxergar o mundo. Lembra do caminho? As pessoas amargas buscam ao Eterno por motivos esquisitos, não tentam buscar o Eterno pela sua essência, pela essência de quem é o Criador. Buscam o Eterno por um interesse, obter algo. E quando esse algo não vem, a amargura das pessoas faz eles verem o mundo também de uma forma amarga. E eles descontam a sua amargura no Eterno, nos servos do Eterno, na família, em tudo que está à volta deles. E veja que o processo foi simples. Moisés só passou o graveto na água, um pauzinho na água, e uma fonte de água amarga imediatamente ficou doce. Algumas pessoas falam, não, aqui a madeira tinha propriedade de tirar a amargura. 2 milhões de pessoas beberam dessa fonte e um graveto conseguiu absorver a amargura que estava na água. Esse graveto tinha que ser grande, hein? Será que foi a propriedade da madeira que tirou essa situação? Será que o Eterno teve que realmente fazer um milagre? Ou só a ritualidade de Moisés já tirou essa amargura? A forma como nós vemos as coisas, como nós sentimos, como nós estamos, vai refletir em tudo à nossa volta, na forma de sentir o mundo. Pessoas amargas vão ver amargura em tudo. Pessoas de paz vão ver paz em tudo. Pessoas equilibradas vão ver equilíbrio. Às vezes, ou para não dizer sempre, a solução de nosso problema está aqui dentro, de nós mesmos. Tirar a nossa amargura vai tirar a amargura do mundo. Se o que eu coloco nos meus olhos são trevas, se os meus olhos só veem trevas, se as trevas estão nos meus olhos, tenebroso vão ser o mundo todo, não vai ter nada com luz. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa lição, sempre destacando, às vezes, situações ruins acontecem, e essas situações, na verdade, não são tão ruins, só são diferentes daquilo que nós pensamos, e por contrariar o nosso achismo, o nosso egoísmo, a nossa forma, pensamos ser ruim, atribuímos o status de ruim, julgamos ser amargos, sem sequer experimentar. Cuidado com a nossa forma de ver o mundo. Um grande abraço, até o próximo encontro.